contra o trabalho, contra o cuidado que você tem de ter com a sua segurança. Em momento algum ele está contra isso. Mas tem uma palavra que nós encontramos muito aqui neste salmo, que é em vão. Em vão. A palavra inútil também, ela quer dizer em vão, quando fala bem assim: inútil vos será levantar de madrugada, é em vão. Então, o que o Salmo 127 está dizendo para nós nesse momento? Que tudo aquilo que nós não colocamos Deus na frente, por mais que você empregue energia e força naquilo, por mais que você concentre muito da sua força, isto é inútil, ou isto é em vão. Ele começa a dizer: se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor não for o edificador, se nós não colocarmos Deus naquilo que nós estamos fazendo, né? E aqui ele começa a falar de coisas do dia a dia, ele está dizendo que isto é em vão. Ele vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, em vão trabalham os construtores. Então vamos pensar aqui numa construção que, por sinal, está na Bíblia, a Torre de Babel. Os irmãos estão lembrados quando ali está em Gênesis 11, nós não iremos olhar agora, mas Gênesis 11 ali fala de uma construção audaciosa, né? Nunca houve, antes disso houve construções, né? Cidades foram construídas, mas ali eles decidiram fazer uma torre, e o alvo deles era que a torre tocasse até os céus. E aquela torre, o objetivo daquela construção, irmãos, ali foi empregado uma engenharia muito forjada, né? Muito forte ali, e a gente não sabe que tipo de engenharia foi aquela empregada ali, como também foi aquela empregada nas construção das pirâmides lá do Egito. Mas a construção estava subindo, nós não temos as dimensões daquela torre, não sabemos quantos metros ela foi erguida, não nos é informado isso nas escrituras, mas é-nos dito que eles estavam subindo. Só que qual era o alvo daquela obra? Qual era o alvo daquela construção? Aquela construção, irmãos, primeiro, eles queriam fazer para que o nome deles fosse célebre, para que o nome deles, para que o nome vamos dizer assim, do arquiteto daquilo dali, o nome do construtor, né? O nome daquele povo fosse divulgado. E Deus não aceita isso, irmãos. Deus não aceita isso. Então Deus foi lá e reprovou aquela obra. E reprovou aquela obra justamente com a confusão de línguas. A confusão de línguas. Ali houve uma confusão de idiomas, né? Eles começaram a falar idiomas diferentes e se espalharam, porque eles não mais se entenderam. Então simplesmente ali a obra parou, pois aquela construção não glorificou o nome do Senhor. Aquela construção também, ela representava uma certa desconfiança do caráter de Deus, porque os irmãos sabem que nos capítulos anteriores, capítulo 9 de Gênesis, capítulo 8, capítulo 6, nós temos ali o dilúvio. E o dilúvio, uma das coisas que as pessoas queriam no período do dilúvio é subir para alguma construção, é subir para um alto de um morro, para que as águas não pudessem alcançar. Mas Deus havia dito que nunca mais destruiria o mundo com água. E aquela torre pode ter sido também uma ideia: caso Deus mande um novo dilúvio, nós temos para onde se refugiar naquele dilúvio. Lá em Provérbio diz que torre forte é somente o nome do Senhor, meus irmãos. Então aquela obra, aquela construção, Deus rejeitou aquela construção. Por quê? Porque Deus não era o centro daquilo, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre Deus ser o centro da nossa construção, Deus ser o centro da nossa casa. A palavra casa aqui, ela pode também referir-se a casamento, pode referir-se à família, pode. E este salmo aqui,
e eu digo isso para os irmãos, porque se você olhar o Salmo 127 e o Salmo 128, eles estão muito bem conectados, tanto o Salmo 127 como o Salmo 128, ambos, os dois salmos estão falando de princípios familiares, fala de homens que temem ao Senhor, 128, e ambos os salmos estão falando de filhos também, então é um salmo de família, e aqui está mostrando que Deus, Ele precisa de ser o edificador da nossa casa, meus irmãos. Deus precisa estar no centro da nossa casa, Deus precisa governar a nossa casa, e para que Deus governe a nossa casa, nós temos de ter um altar em nosso lar, não é verdade? Temos de cada cômodo da nossa casa, nós temos de orar no nosso lar, temos de ler a palavra no nosso lar, para que Deus ali possa realmente estabelecer o teu trono. Se o Senhor não